Glória a Deus, meus irmãos. Ainda temos uma porção do maná celestial para as nossas vidas nessa noite, para manutenção do nosso corpo espiritual. Obrigado, meu querido. Aqui está, meus queridos, o alimento que mantém a nossa alma. Esta palavra é o alimento celestial, é o maná de Deus que alimenta a nossa alma. E nós vemos muitos cristãos hoje raquíticos, do ponto de vista espiritual, por não se alimentar adequadamente deste maná. Maná dos céus. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esta palavra é uma palavra falada em nome dele. E sendo assim, é uma palavra para a glória dele, para a nossa alegria, para a nossa edificação, para que o nosso coração se encha de esperança, para a gente enfrentar a nossa jornada. Todos nós estamos numa jornada. Fomos chamados para uma caminhada. Claro que tem um fim essa caminhada. Não sabemos quando. Eu não sei quando vai terminar a minha caminhada. Nenhum de nós sabe o dia. Pode ser daqui a pouco, né? Pode ser que eu nem chegue em casa, né? Termine minha jornada. Não sei. Eu espero chegar em casa, né? Tranquilo. Viver muitos dias, mas eu não sei. Enquanto isso, amado, quanto a gente não sabe, vamos nos alimentar desse maná, que é a palavra de Deus. Em João 15, Jesus diz uma coisa linda: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra tem o poder de nos limpar. Eu quero meditar nessa noite num personagem muito interessante, conhecido de todos nós, da palavra de Deus, e o seu nome é Jacó, né? E Jacó nós vamos ver que ele teve uma experiência com Deus tão maravilhosa que até o nome dele foi trocado. Cada um de nós, não o nosso nome que recebemos, né, da nossa mãe, do nosso pai, não esse nome não precisa ser trocado não. Mas há um nome que nos foi dado, um nome espiritual que nós recebemos quando nós recebemos a Jesus. Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós recebemos um novo nome. E esse nome foi gravado nos céus, num livro chamado de Livro da Vida. E Jacó tem essa experiência, a gente vai meditar um pouquinho. Eu quero propor aqui um tema simples, de acordo com o texto. Jaboque e Peniel, do confronto ao encontro com Deus. Jaboque e Peniel, do confronto ao encontro com Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis. Gênesis é início, né? Porque é o primeiro livro da Bíblia, é um dos 5, primeiro livro do Pentateuco. São os 5 livros da lei de Moisés, escrito por Moisés, por orientação de Deus. Nós vamos fazer uma leitura alternada hoje da seguinte forma: eu leio um, as irmãs leem outro e os irmãos leem outro, amém? Vamos fazer uma forcinha, homens que já são os menos, para a gente conseguir também fazer uma leitura bem bonita. Gênesis 32, de 22 a 32. Gênesis 32, de 22 a 32. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico: naquela mesma noite levantou-se, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque.
Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Pelo que Jacó chamou ao lugar de Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Podem sentar, meus amados irmãos. Jaboque e Peniel, do confronto ao encontro com Deus. Tanto Jaboque como Peniel é uma palavra que quer dizer a mesma coisa. É a palavra que define, são os nomes de um mesmo lugar. É o antes e o depois. Refere-se a um ribeirão afluente do Rio Jordão, que está em Israel. O texto cita especificamente um val, que é uma parte rasa, né, e espaçosa no rio, que serve de passagem, que serve para as pessoas passarem a pé. Se chama de val. A vida de Jacó foi totalmente transformada depois que atravessou o val de Jaboque, lugar que posteriormente chamou-se Peniel. Este lugar foi o cenário de uma linda história de transformação de vida. Meus irmãos, muitos de nós ainda precisamos passar pelo val de Jaboque. Ou seja, muitos do que fazem parte do povo de Deus precisam de uma experiência com Deus, para que a vida seja completamente mudada, transformada. E a gente sabe que o que Jacó passou a ser depois foi muito diferente do que ele foi antes. Primeiramente, a palavra Jacó quer dizer enganador, suplantador, aquele que engana. E foi isso que aconteceu. Ele, junto com a sua mãe, né, ele enganou o pai, enganou a Isaac. Né? Então, enganador. Mas Israel quer dizer príncipe de Deus. Mas ele só recebe esse nome, príncipe de Deus, quando ele passa por uma experiência. E foi uma noite que a gente pode dizer, uma longa noite para Jacó. E esse homem que está aqui não era um anjo. Esse homem que se refere aqui ao texto era o próprio Deus. Os irmãos perceberam que no texto, no final do texto, diz que ele o abençoou. O anjo não abençoava ninguém. Quem abençoava era Deus. Essa referência é feita porque foi Deus que o abençoou. Olha que privilégio. Mas, meus irmãos, o confronto é inevitável. Nós precisamos nos confrontar. O problema de muitos cristãos e muitas pessoas é não se permitirem confrontar. Nós temos que nos confrontar com Deus, estar cara a cara com Deus, ser confrontado por Ele e nos confrontar com o nosso próprio pecado. Nós só conseguiremos nos arrepender dos nossos pecados quando nós somos confrontados por Ele. Jacó tinha muitos vacilos na vida dele até esse momento da história. Era necessário
a obra que ele tinha, que Deus tinha para a vida dele. Ele é um dos patriarcas. Vocês sabem que é através de Jacó que nasce, que a descendência, a nossa descendência foi formada, a nossa descendência espiritual. Judá era filho de Jacó. Foi da descendência de Judá que veio Jesus Cristo. Então veja que grande obra Deus tinha para Jacó. Mas era necessário um confronto com Deus. Queridos, nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: temos que nos confrontar com Deus e sermos confrontados pelo nosso pecado, para obtermos o milagre de Deus, para obtermos a vitória que nós tanto queremos e precisamos, a vitória da vida, a vitória do ser espiritual, a garantia da salvação, a certeza da salvação. Vou lhe dizer uma coisa: muitos crentes não têm certeza da salvação. Muitos crentes não têm certeza da sua salvação. Só o encontro com Deus, só um confronto com Deus é que vai nos trazer a garantia da nossa salvação. Está passando por luta, meus irmãos? Certamente cada um de vocês vão dizer: estou sim, claro. Quem é que não está? Quem não enfrenta lutas? Todos nós enfrentamos. Mas vamos refletir um pouquinho na luta que Jacó travou e a mudança que ele teve na sua vida. Jaboque quer dizer o confronto com Deus. Jaboque quer dizer isso. O nome Jaboque significa espalhar ou murmurar. Também representa um lugar de passagem conhecido como Val do rio Jaboque. Tudo estava sob controle para Jacó, tudo. Escolheu um lugar seguro para transpor o rio e colocou sua família passando na sua frente com todos os seus pertences. Os versos 22 e 23. Tinha um plano B, caso não conseguisse. Mas quando pensava que tudo estava tranquilo, precisou passar por uma grande batalha. Que noite aquela, que noite longa foi aquela. Jacó passava por 3 tipos de confrontos no Val de Jaboque. Primeiro, confronto consigo mesmo. Nós precisamos nos confrontar com nós mesmos, com o nosso eu. Você já sabe, nós já dissemos aqui, somos composto, somos um ser composto de duas pessoas. Somos bicompostos. Tá? Não bipolares, bicompostos, né? Gente bipolar, né? Hoje é uma palavra da moda aí, as pessoas que alternam comportamentos. Bipolar, não, nós somos bicompostos, porque somos compostos de dois tipos de pessoas diferentes, distintas. Uma pessoa externa e uma pessoa interna, uma pessoa física e uma pessoa espiritual. Então a gente precisa fazer esse confronto conosco mesmo, do eu de dentro com o eu de fora. Mas desde já é importante saber que o eu interno tem que vencer o eu de fora, senão não vai dar certo. Então primeiro, confrontou-se consigo mesmo. Depois confrontou-se com o próximo. Porque ele deixou o seu sogro Labão, ele se confrontou com o seu sogro. E não queria mais ficar. Queria ir embora. Houve um confronto dele com o seu sogro, porque o sogro queria explorá-lo. Ele passou 14 anos trabalhando pela sua esposa Raquel. O sogro não queria. E o sogro queria. Ele disse: não, agora eu vou embora. Depois de 14 anos eu vou embora. Houve um confronto ali. Ele se confrontou com o seu próximo. Era preciso que ele se confrontasse com o seu próximo também. Precisamos nos confrontar com o nosso próximo, para definirmos quem somos. Nós temos que nos confrontar com tudo que está aí, com os outros tipos de comportamento, para nós nos posicionarmos. Quem somos? E terceiro, ele se confrontou com o próprio Deus.
quando ficou sozinho no Val de Jaboque, um anjo lutou com Jacó, que ficou mancando, para que se lembrasse de suas fraquezas e de que aquele que estava diante dele era mais forte e mais poderoso do que ele. Aquele homem que era o próprio Deus. Quantas vezes, meus irmãos, fazemos como Jacó e colocamos tudo à nossa frente, famílias, bens, e achamos que está tudo sob controle, que está raso e não teremos problemas de passagem. Mesmo assim conseguimos espalhar tudo e murmurar da vida. Jaboque significa espalhar e murmurar. E eu vou lhe dizer, Deus não quer você em Jaboque. Deus não te quer espalhando nem murmurando, Deus te quer em Peniel. Nada está sob controle. Pensamos às vezes que tudo está sob controle e às vezes não está. As coisas estarão sob controle quando Deus disser que elas estão sob o controle dele. Aí a sua vida estará sob controle. A minha. Não quando nós decidimos e achamos que está tudo sob controle. Não quando eu faço as coisas por mim mesmo e acho que agora está tudo certo. Não está tudo certo, nem está tudo sob controle. Mas só quando o Senhor diz que está sob controle. Mas para que Ele diga isso e eu ouça Ele falar, eu preciso ter essa experiência. Eu preciso me encontrar com Ele no Val de Jaboque. Não vai ser fácil não é fácil. Mas nós só vamos conseguir chegar em Peniel quando nós tivermos essa experiência. A mesma coisa do deserto. Quando foi que o povo passou? Quando foi que o povo passou do deserto? Ele primeiro foi para Canaã, depois passou no deserto? Ou ele passou no deserto para depois chegar a Canaã? Primeiro ele passou pelo deserto. Ele não chegaria a Canaã sem passar pelo deserto. Era necessário o deserto. Você sabe, às vezes você está passando um deserto tremendo. Deserto é aquelas coisas que vêm contra nós, são aqueles problemas, são aquelas lutas, são aquelas dores, são aquelas lágrimas que nós choramos muitas vezes, dolorosas. Isso são deserto. Mas é bom lembrar que se você está no deserto, saiba que Canaã não está tão longe. Canaã está próximo. Persevere mais um pouco, caminhe mais um pouco, que você vai chegar em Canaã. É o que Deus tem preparado. Isso está pronto, Deus preparou para nós. Vocês sabem, muitos crentes só querem as vitórias, só querem bênçãos, só querem as coisas boas. Quando vem uma coisinha, já ficam logo chateados, fazem bicos para Deus, murmuram, reclamam. Mas os desertos são inevitáveis, precisamos passar por eles. São essas experiências que nos faz crescer. São essas experiências muitas vezes que nos amadurecem, nos torna melhores, nos aproxima de Deus. Não que Deus tenha prazer em nos fazer sofrer, absolutamente, irmãos. Nunca pense uma coisa dessa, porque não é verdade. Todas as vezes que o povo de Deus no passado sofreu, foi porque eles estiveram em desobediência ao Senhor. Eles viraram as costas para o Senhor. Quando estamos sozinhos, muitas vezes lutamos conosco mesmos e com Deus. Muitas de nossas lutas e reclamações com as pessoas representam a mudança que precisamos viver em nossa vida.
Muitas das lutas e reclamações com as pessoas, que nós reclamamos com os outros, representam a mudança que nós precisamos viver. Peniel quer dizer o encontro com Deus. De espalhar e murmurar para o encontro com Deus. De Jaboque para o encontro com Deus. Peniel significa a face de Deus. Olha que maravilha. Mas para a gente chegar à face de Deus, temos que passar ao val de Jaboque. Quanto mais você tem experiências com Deus, que às vezes parecem amargas, mais próximo de Deus a gente fica. E como é bom, como é gostoso. Paulo teve essas muitas experiências com Deus. Você sabe que Romanos 8 é um texto lindo. Mas Paulo diz aquelas coisas todas lá, porque Paulo passou por Jaboque. Teve uma experiência com Deus. O Jaboque de Paulo foi aonde? Ninguém lembra? No caminho de Damasco. No caminho de Damasco, Paulo teve uma experiência marcante com Deus. E chegou a Peniel. Aí quando ele escreve o livro de Romanos, ele diz: nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o perigo, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, e uma série de coisas que ele relata lá em Romanos 8. Nada disso vai me separar do amor de Deus. E Paulo daí começou a passar algumas coisas pesadas em sua vida, mas ele se manteve ali, porque o encontro que ele teve com o Senhor em Jaboque foi tão maravilhoso, que ele nunca mais conseguiu sair da presença de Deus. Queridos, a experiência que você teve ou está tendo com Deus é para que você nunca mais se afaste dele. Deus quer você perto dele o tempo todo. Quando nós nos convertemos, Deus está dizendo: você agora é meu, eu quero você comigo, você nunca mais vai sair de perto de mim. Mas o que é que a gente faz? Senhor, dá um tempinho que eu vou ali. Ah, Senhor, só um pouquinho, eu vou experimentar alguma coisinha ali. E aí, meus amados, isso é ruim. Esse pouquinho que a gente vai ali é sofrível. Nos causa muito sofrimento, muitas vezes muitas dores. E que bom quando a gente volta. E Jacó precisou fugir do seu irmão, porque ele sabia que vacilou com o irmão. Ele ficou muitos anos corrido, ele ficou com medo do irmão. Aí preparou um monte de coisa, ele ficou com medo, ele achou que o irmão dele ia matar ele. Chegou o dia fatal que eles iam se encontrar. Mas Deus já tinha trabalhado também no coração do seu irmão, Esaú. E os dois se encontram e não houve morte. Pelo contrário, eles se abraçaram. Mas muita coisa aconteceu, meus irmãos, até que esse dia chegasse. Coisas que com certeza Deus não queria que acontecesse, mas aconteceu. Meus irmãos, se você hoje está tendo uma experiência com Deus, talvez amarga, fique tranquilo. Passe por ela. Peça a Deus a força. Passe por ela, que é porque Deus está querendo te levar para Peniel. Deus está querendo te levar para ver a face dele. E é lindo, Jacó diz no final: eu vi Deus face a face. Coisa linda, né, meus irmãos? Eu vi Deus face a face. Você sabe, pela fé eu me permito ver o meu Deus face a face, porque eu já tive uma experiência em Jaboque. E eu tenho que lutar, mas lutar muito, para nunca mais, eu não posso mais voltar para Jaboque, eu já estou em Peniel. Deus te quer em Peniel. Mas Jaboque não pode ser dispensado, desprezado, não. É um lugar de confronto.
que está faltando para muitos hoje, dos que chamam pelo nome do Senhor, é um confronto. É um confronto consigo mesmo, é um confronto com o próximo e um confronto com o próprio Deus, para ser mudado. Mas Jacó tem uma coisa, Jacó demonstra uma coisa maravilhosa aqui, que a gente também exalta muito: perseverança. Jacó perseverou. Jacó sentiu que aquela era a noite dele, não podia passar daquela noite. A minha bênção, o meu milagre é essa noite, não pode passar dessa noite. Amém, querido? Digo, o meu milagre não pode passar dessa noite. Creia. E o anjo, que era o próprio Deus, queria ir embora. Ele disse: não, você não vai até me abençoar. Que ousadia! Que ousadia! Sabe, amado, quando você demonstra fé em alguma coisa, mesmo quando tudo é contrário, mesmo quando todos falam contra, mas você insiste em manter a sua posição firme de fé, isso move o braço, a mão, o coração de Deus a seu favor. E é lindo, o texto diz que, e ali o anjo o abençoou, o homem o abençoou. Só foi embora quando abençoou. E ele perguntou o nome, disse: me diz qual é o seu nome? Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Você sabe, quando ele é abençoado, aí ele descobre quem é. Não era um anjo comum das classes angelicais que Deus tinha mandado. Próprio Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, querido: Deus trata diretamente com você. Há situações que Deus trata diretamente, outras Ele envia seus emissários, seu anjo. Mas há situações que Deus trata direto com você, você e Ele face a face. É preciso vermos o Senhor face a face. E é glorioso. Eu vou dizer uma coisa: Deus, nesses dias que nós vivemos, está manifestando sua glória aos seus filhos. Mas precisa de uma coisa maravilhosa, que é necessário: é preciso consagração. O texto de Jeremias 29 diz isso. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Mas há uma condição. Qual a condição? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eis a condição. Essa é a condicional para ver a glória de Deus, para estar em Peniel. Isso significa consagração. Buscar é consagrar a vida. Buscar-me-eis e me achareis. Manter comunhão com Deus, consagração a Ele. E Jeremias segue dizendo no capítulo 29, a partir do verso 10: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Consagração, está perto, está junto com o Senhor. Jacó teve 3 tipos de encontros em Peniel: encontro consigo mesmo, encontro com o próximo, encontro com Deus. Jacó recebeu a bênção que pediu e um novo nome. Olha a importância. Aquele homem antigo, velho, enganador, aquele homem de antes, Jacó, enganador, suplantador, que se aliou à mãe para enganar o irmão, enganar o pai e o irmão,
Esse homem não podia existir mais. Ele tinha que dar lugar a um novo homem. A partir desse encontro, dessa experiência dramática, naquele val de Jaboque, Jacó então recebe um novo nome: Israel, príncipe de Deus. Vi Deus face a face. Sabe, irmãos, nós estamos muito humanizados, muito materialistas, nós crentes deste século 21. Tão poucos têm visto a face de Deus. Eu tenho que lutar para ver a face do Senhor. Todos nós, sabe, ver a face de Deus, sentir aquela alegria celestial. Deus não mudou. Deus fala da sua glória. Deus fala de manifestar a sua glória. E Ele quer fazer isso com cada um de nós. Mas se eu não tiver uma experiência com Ele, eu não vou poder vê-lo face a face. Eu não vou conseguir vê-lo face a face. Tentamos ver a Bíblia somente pelo lado humano. Muitas vezes falamos tanto de Deus e não cremos no Deus que nós tanto falamos. Porque as circunstâncias que nos cercam são fortes, realmente, são bem convincentes. E somos levados pelas circunstâncias. Cantamos um cântico aqui no começo, o primeiro cântico que nós cantamos: Te louvarei, não importa as circunstâncias. Não importa o que você esteja sofrendo, Deus é Deus, Ele está no mesmo lugar, Ele não deixou de ser Deus, Ele continua Deus, Ele será Deus eternamente. Independente do que você está passando hoje ou venha passar amanhã, Ele continua sendo o mesmo Deus. E Paulo diz: fiel é esta palavra, fiel é esta afirmativa, digna de toda aceitação. Aceitemos o que Deus está falando conosco, comigo, com você. Paremos de reclamar e vamos ao val de Jaboque ter o encontro com o Senhor, porque dali a gente passa para Peniel. Jacó teve muitas vitórias depois, muitas vitórias na sua vida. Seu povo. Não se pode falar dos patriarcas sem falar de Jacó. Não se pode falar da história do povo de Deus, desde o povo judeu até o Novo Testamento, a era apostólica, sem nos lembrar de Jacó. Quando falamos de Deus, falamos de 3 pessoas. Quais são elas? Abraão, Isaac e Jacó. Então é fundamental isso. A era patriarcal, que estabelece um período profético, um período histórico do povo de Deus, depois um período profético, até chegar em Jesus, período apostólico. A nova dispensação da igreja. Mas tem uma raiz lá em Jacó. Essa experiência de Jacó aqui contou muito o prosseguimento da história até chegar nos dias de hoje. E nós continuamos, meus irmãos, da mesma forma que Jacó. Precisamos ter experiências com Deus. Precisamos às vezes passar pelo vale, pelo deserto, mas a gente sempre encontra o Senhor depois dessas experiências. A gente sempre está com Ele. Amém? Queria deixar, meus amados, essa palavra.
Podemos dividir o rio, dando estes nomes às suas margens: a margem anterior e a travessia, chamamos de Jaboque. A margem depois da mudança, na vila de Jacó, chamamos de Peniel, porque foi do outro lado do rio que Jacó, foi depois que ele passou ali que ele deu esse nome, Peniel. Foi ele que deu o nome, não foi Deus não. E se eu vi Deus face a face, estou vivo, e a minha vida foi preservada. Lutei com Deus e com os homens. O Senhor disse a ele: como príncipe você lutou com Deus e com os homens, por isso você será Israel, príncipe de Deus. Amém, querido? Você sabia que você é Israel também? Você é príncipe de Deus? Se não sabia, querido, pode saber. Você é Sônia Muniz dos Santos Alves, Israel. Eu sou Carlos Antônio Alves, Israel. Carlos Antônio Alves, príncipe de Deus. Seu nomezinho, tá? No registro não aparece, mas está lá. Amém? Israel, príncipe de Deus. Deus quer mudar as nossas vidas sempre. O propósito de Deus é sempre esse: mudar as nossas vidas. Como eu disse no início, nós chegamos em Peniel, mas às vezes queremos voltar um pouquinho lá em Jaboque. Aí o que é que acontece? Precisamos novamente de uma experiência para me lembrar de que eu não estou mais em Jaboque, eu estou em Peniel. Peniel é lugar de encontro com Deus. Quem gostaria nessa noite de fazer essa travessia? Quem gostaria de se encontrar com o Senhor nessa noite? Sai de Jaboque. Queria que a igreja estivesse orando. Alguém nessa noite que gostaria de fazer isso? Se reconciliar. Eu ando afastada do Evangelho, eu preciso me reconciliar. E Deus está falando no seu coração nesse momento. Alguém gostaria de fazer isso? Para a glória de Deus. O povo está orando. Nos cabe fazer esse convite. É maravilhoso, viu? Só quero lhe dizer uma coisa: é maravilhoso estar em Peniel. Eu estou em Peniel. Alguém gostaria, para a glória do Senhor? Corajosamente, não? Só o Senhor está olhando para você. Pra respirar e me faz andar sobre as águas. Você pode cantar isso de todo o seu coração. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. E é por isso que você está aqui, porque Ele é tudo para você. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. É Ele quem te guia nessa noite. Quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Ou se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Caminha sobre as águas nessa noite com teu Deus. Pegue na mão dele e cante. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu
minha canção e o meu louvor. Diga aleluia para Ele, diga aleluia. Aleluia significa louvores a quem é de direito. Então, enquanto sua adoração sobe, enquanto a glória sobe, tem providência descendo. Enquanto o seu louvor sobe, Deus responde aqui embaixo. Por isso cante aleluia. Oh, aleluia. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Antes de eu orar pelo pastor, se o pastor também me permitir, pastor, uma palavrinha.